paz a todos. Eu sou o presbítero Adenildo Pedro da Silva, dirigente da congregação na cidade de Tavares, sertão da Paraíba. Quero parabenizar o programa Opção para a Vida, da direção do pastor João Bosco, que durante esses 30 anos tem evangelizado toda a Paraíba e como podemos dizer, até mesmo todo o nosso Brasil. Que Deus continue abençoando esta programação, que ela continue sempre levando o Evangelho, a Palavra de Deus, a toda a humanidade. Sexta-feira, 23 de abril, hoje celebra-se o Dia do Escoteiro. Baden-Powell, o seu fundador, deixou um grande legado para todos os meninos e meninas. Eu já fui escoteiro, sei da importância, do valor que há nesse grande aprendizado. A nossa igreja, inclusive, tem um departamento dos Soldados de Cristo que funciona semelhantemente ao nosso lema, inclusive, que é um por todos, todos por um, e participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:3. Se você, inclusive, quiser matricular o seu filho, sempre aos sábados às 14 horas, estamos lá à sua espera. Matricule o seu filho. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez a conclusão do Salmo 23 e ainda a nossa guia turística Aline. Viaje conosco através dessas imagens. Shalom, bem-vindo ao Monte das Oliveiras, um dos lugares mais bonitos e mais importantes de Jerusalém. Vamos conhecer ele. E a gente vai seguir os passos de Jesus. Ele chega aqui no domingo, que a gente conhece como Domingo de Ramos, e vai subir num jumentinho branco e descer o Monte das Oliveiras, o mesmo caminho que a gente vai fazer juntos agora. Vamos lá! E uma experiência única que se pode fazer aqui em Israel é vir no Domingo de Ramos todos os anos e fazer esse mesmo caminho com milhares de cristãos do mundo todo carregando os ramos e celebrando esse dia tão importante. Entrando no cemitério judaico do Monte das Oliveiras. Por que tem um cemitério nesse lugar? Segundo as profecias do Antigo Testamento, o Messias vai chegar pelo Monte das Oliveiras. E quando ele chegar, os mortos vão ressuscitar. E por isso a tradição judaica fez 1 mais 1. Quer dizer, se ele chega por aqui e ele ressuscita os mortos, os primeiros mortos a serem ressuscitados são os mortos enterrados no Monte das Oliveiras. Então isso aqui é como se fosse um camarote, entre aspas, para o fim dos tempos. E por isso os judeus são enterrados aqui nesse local há 3.000 anos. Ele é o cemitério judaico mais antigo do mundo que continua em funcionamento. Uma coisa que a gente repara quando chega nesse cemitério e em qualquer cemitério judaico do mundo é que não tem flores aqui. Quando as famílias e os entes queridos visitam o túmulo, se trazem pedras. A pergunta é por quê? Primeiro, a pedra não tem valor nenhum. Isso quer dizer que ricos e pobres, todo mundo é igual depois da morte. E além disso, vir e colocar uma pedra aqui é um sinal de carinho. E quando a gente chega e vê esses sepulcros aqui todos cheios de pedra, a gente vê como essas pessoas eram amadas, respeitadas e visitadas, mesmo depois da morte delas. Os judeus são sepultados. O corpo é enrolado em mortalhas e colocado dentro da terra, não se usa caixão, porque do pó viemos, ao pó voltaremos. E depois se colocam essas lápides para marcar o lugar. A pessoa não está enterrada aqui dentro, e sim ela está enterrada no chão. E se vocês olharem, todos os sepulcros estão enterrados nessa direção. Os judeus do mundo todo são enterrados na direção de Jerusalém. E quando a gente está em Jerusalém, a gente é sepultado na direção de onde ficava o Templo de Jerusalém, hoje em dia a Cúpula de Ouro. E muita gente conhecida do Antigo Testamento está enterrado aqui no Monte das Oliveiras. Um exemplo é aqui o sepulcro de Hagai e Malaquias, os profetas do Antigo Testamento. A descida ela não é tão longa assim, mas como vocês podem ver, ela é bem íngreme. E Jesus cruza o Vale de Cedrão e ele entra pelo Portão Dourado e faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Alguns séculos depois, esse portão vai ser fechado e a tradição local fala que ele só vai ser reaberto o dia que o Messias chegar. Para os judeus vai ser a vinda do Messias,
Para os cristãos vai ser a volta de Jesus, mas de uma maneira ou de outra o portão está fechado por enquanto. Chegamos agora no Jardim de Getsemane, que em hebraico quer dizer Gat Shmanim, o local da prensa de azeite. Por quê? O Monte das Oliveiras ele era coberto de oliveiras. E aqui se reuniam as azeitonas e se fazia a prensa e se produzia o azeite, que era importantíssimo nos tempos bíblicos. Ele é usado desde medicina, também como alimento e também é usado para oferendas do templo e para o candelabro, para a menorá do templo de Jerusalém. Jesus chega aqui com 3 dos seus apóstolos. Ele coloca eles a orarem aqui entre as oliveiras e ele se afasta para uma pedra que está dentro da igreja que a gente vai conhecer. A igreja se chama a Igreja de Todas as Nações, porque as nações cristãs do mundo se juntaram para ajudar a reconstruir ela. E uma dessas nações é a nação brasileira, e por isso a gente vê o brasão do Brasil aqui no teto. Na frente do altar, no chão, essa é a pedra onde Jesus vai passar sua agonia e suar sangue. E depois disso, quem vai vir aqui é Judas Iscariotes, e ele vai dar o beijo da traição em Jesus. Os soldados romanos vão prender ele e levar ele para dentro das muralhas da cidade velha de Jerusalém, para ele ficar preso, e pela manhã ele vai ser levado a julgamento ao governador romano Pôncio Pilatos. E aqui no Jardim de Getsemane a gente tem árvores vivas há mais de 2000 anos, que são testemunhas vivas da história que aconteceu nesse lugar. Uma delas é essa aqui. Espero que tenham gostado do passeio do dia de hoje. Um beijo e nos vemos na próxima. Então, quando Deus o Pai olha para mim, para você, Ele vê Jesus, puro e perfeito. Então, é como se nós nunca houvéssemos pecado. Amém? Quem pode dizer amém? Glória a Deus, irmãos. Você tem muito motivo. Meu primeiro pastor, ele dizia, se eu morresse, vivesse o resto da minha vida e morresse ralando a cara no chão, ainda não ia representar nada, absolutamente nada do que Jesus fez por mim. O meu cálice transborda. Isso era o que meu primeiro pastor dizia. Aí vamos mais adiante um pouquinho. Meu cálice transborda. O Senhor ainda afirma através do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Abra bem os ouvidos. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei jamais. Ele nem lembra. É como se fosse uma amnésia divina. Dá para você entender o que eu estou dizendo? Amnésia, ele não lembra mais, esqueceu. Se é que a gente pode dizer amnésia divina. Observe como o Senhor trata conosco hoje, depois de termos sido lavados pelo sangue derramado, o meu cálice transborda. Miqueias, um dos profetas menores, foi muito mais além. No capítulo 7, versos 18 e 19, a parte C do verso 19, ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? É uma pergunta que ele faz. E ele continua: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Verso 19, a parte C. E lançará todos os nossos pecados nas mais profundezas do mar ou do oceano. Dê glória a Deus, irmão. Um certo professor materialista, ateu, numa sala de aula, ele estava falando sobre oceanos. E lá entre os alunos
estava um evangélico, um cristão. Aí aquele professor materialista e ateu disse: olha, há certos lugares nos oceanos que existe profundidade de 15 mil quilômetros de profundidade. 15 mil quilômetros. Você imagina a profundidade. Quando ele ouviu isso do professor materialista ateu, ele deu um aleluia bem grande, como os irmãos já deram aqui. Aleluia! E alguém disse, ele endoideceu, agora enlouqueceu. Aí ele disse: por que você deu esse aleluia? Ele disse: porque a Bíblia diz que o Senhor, depois que me perdoou, Ele esqueceu dos meus pecados, e para que não tenha mais lembrança alguma, Ele lançou nas profundezas do mar, e está lá a 15 mil metros de profundidade. O sangue, o meu cálice transborda, foi derramado para que eu e você pudéssemos celebrar hoje, dentro de mais alguns instantes, a ceia do Senhor. Amém? Vamos celebrar, porque Jesus deixou essa liturgia, essa cerimônia, essa prática para substituição da Páscoa. A ceia foi a Páscoa foi substituída pela ceia. Aí você vai entender porque Jesus, naquela hora que estava dando as últimas instruções aos apóstolos, diz: este é o meu cálice, o cálice da nova aliança. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomando o pão também disse a mesma coisa: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. O meu cálice transborda. Ah, meus irmãos, esse sangue, ele promoveu a mim e a você perdão. Quem pode dizer amém? Perdão total, plenamente, total. Não tem esse negócio de meio pecado, ou minha culpa, não existe isso. Jesus assumiu tudo, Ele me deu a garantia. Então o meu cálice transborda tem o seu sentido mais profundo de perdão. E lá em 1 João 3,16, não estou falando de Evangelho João, é 1 João 3,16, diz que assim como nós fomos perdoados, devemos perdoar uns aos outros. E eu louvo a Deus, eu digo isso com autoridade, olhando no olho de cada um de vocês. Eu não sei guardar mágoa no meu coração. Eu não sei o que é ódio no meu coração. Eu não sei o que é raiz de amargura. Por mais ofendido que eu seja, eu não sei o que é isso. E falo diante do meu Deus. Estou dizendo isso, irmãos, porque a gente às vezes sofre uma injustiça aqui, alguém diz que você é feio ali, outro diz que você é isso, que você é aquilo, aí você fica: ah, fulano disse assim comigo, e eu estou com raiva dele, estou com raiva dela. E pasmem, pode ser até que seja sua esposa, ou seu marido. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A minha esposa é testemunha. Eu não sou perfeito, tenho falha dos pés à cabeça, quase que todo dia eu digo a elas: me suporta que eu tenho defeitos. Perfeito só Jesus, só aquele cujo cálice transborda. E aí, às vezes ela faz uma raivinha, às vezes eu faço uma raivinha. Isso é normal, irmãos. Mas aí chega um momento que eu digo assim: me perdoa, eu te amo. Ela está aí para dizer, ou me desmentir, se fosse uma inverdade. Eu te amo muito. Agora saiba que eu lhe amo menos do que a Jesus. Para ela não ficar achando que ela está com a bola cheia, né? Te amo muito, mas te amo menos do que a Jesus. Amo mais a Jesus do que a você. E por isso nós nos perdoamos. Quando façam alguma coisa ou sofram alguma probleminha que todo casal tem. Então fomos perdoados, fomos reconciliados com Deus, porque nós estávamos separados. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso que nos diz Isaías. Fomos justificados.
Ao ponto de o apóstolo São Paulo, falando aos Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Ah, meus irmãos, esse cálice transborda, me deixa com paz. Eu tenho paz. Um dos professores do nosso seminário, de saudosa memória, pregou aqui em nossa igreja, pastor Rosivaldo de Araújo, de saudosa memória, ele dizia: dificilmente alguém prevalecerá quando você está em paz com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Você. Agora, se alguém não está em paz com você, aí é a pessoa lá com Deus. Eu quero saber você. Se você está em paz com Deus, consigo mesmo e com o seu semelhante, pastor Rosivaldo de Araújo, missionária Marisa, dizia isso em sala de aula. Nunca permitam que vocês percam essa paz. E aliás, se depender de vós, vai ao teu irmão, deixa primeiro a tua oferta no altar, vai ao teu irmão, reconcilia-te primeiro com ele, depois vem e traz a tua oferta. E eu tenho feito isso, e fiz isso, e continuarei fazendo isso. Fomos perdoados, fomos reconciliados, fomos purificados, fomos justificados. Inclusive Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 1, nos diz: mas agora nenhuma condenação há. Nenhuma. Não é alguma, mas é nenhuma condenação há. Fomos perdoados, fomos reconciliados, fomos purificados, fomos justificados e fomos salvos. Meu cálice transborda. O sangue que Jesus derramou fez tudo isso por mim e por você. Mas lembrem-se que ele, embora tenha morrido, ele tenha passado 3 dias lá no túmulo, que está vazio até hoje. Ele ressuscitou ao 3º dia, e eu gosto muito de dizer isso, quando vou a Jerusalém, que vou lá no túmulo, eu digo isso todas as vezes, não me cansei de dizer. Se ainda voltar um dia que eu não sei, vou dizer isso, vocês vão ouvir. Esse túmulo está vazio, porque aquele que ocupava esse túmulo, após a ressurreição, ele veio preencher o vazio que havia no meu coração. Amém, meus irmãos? Foi isso que Jesus fez. Eu tenho paz, eu sinto alegria, mesmo em meio a todas as turbulências desta vida, mesmo as tempestades, a ameaça, agora com essa pandemia, o povo tudo com medo de morrer, batendo pino. Essa semana mesmo nós vimos um outro pastor João Jeremias, da Assembleia de Deus, esposo da cantora Eliude, que cantou muitas vezes aqui na nossa igreja, aniversário da igreja, incontáveis vezes. Deus o levou. E pode ser que amanhã seja eu, pode ser que amanhã seja você. E aí? Eu sei para onde vou. Tenho certeza que a última frase que nós vamos ler: preparas uma mesa perante mim na presença, aliás, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A última mensagem vai ser essa aí. Bondade e misericórdia não vai dar tempo para falar hoje, que é muita coisa. É muita coisa. Estamos falando sobre o meu cálice transborda. Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, que já citei. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero terminar, que ainda vamos celebrar a ceia, lendo para vocês o que o apóstolo São Paulo, escrevendo no capítulo 8, versículos 31 a 39, e eu encerro com isso aqui. Romanos 8, versículos 31 a 39. Vale a pena você ouvir isso aqui. Isso aqui, irmãos, para mim, aniquila qualquer pensamento negativo, qualquer dúvida que porventura ainda esteja no seu coração e na sua mente. Será que eu estou salvo? Será que eu estou salva mesmo? Será que o meu cálice transborda realmente me purificou de todos os pecados, ao ponto de hoje poder afirmar que eu estou salvo?
Vamos ler. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Completem, se Deus é por nós. Amém, glória a Deus, vocês estão atentos. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Meu cálice transborda, foi por causa do sangue derramado, não é que eu mereça nada, eu sou um desgraçado, sou um miserável pecador. Paulo diz, eu sou o pior de todos os pecadores, sou o pior de todos os miseráveis. Mas vá, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Satanás está lá diante do trono, nos diz a palavra, nos acusando de dia e de noite. Mas todas as vezes que ele acusa a mim, a você, Jesus levanta as mãos e diz assim, olha aqui o sinal dos cravos, que lá no Salmo 22, no versículo 15, ele diz, minhas mãos foram perfuradas e os meus pés. Salmo 22 ele diz isso. E as mãos de Jesus foram cravadas naquela cruz e os seus pés também. O meu cálice transborda. Quem tentará acusação? Nem Satanás, com todas as hostes, com todos os demônios do inferno, mesmo que esteja me acusando que eu fiz uma coisa errada, que eu pequei, que eu errei, que eu fiz isso ou aquilo, Jesus está lá para dizer. Aliás, nós temos dois intercessores. Temos Jesus, a destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E temos aqui na terra o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, que veio para a igreja, está com a igreja e veio para a igreja. O Paráclito, o Espírito Santo, pneuma no grego, está conosco, está comigo, está com você, está com cada um de nós. Quem nos separará? Digo, quem os condenará? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, como Jesus. Isaías disse que ele foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Aqui Paulo diz coisa semelhante com relação a nós, outros. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Por aquele que nos amou. E esse amor aqui, irmãos, é um amor, conforme diz lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo amar de Deus está no imperativo. Ele ama sem fazer acepção de pessoas. Ele ama a todos. Ele ama o mais religioso que se considera o menos pecador, ao pior marginal, o pior bandido que você imaginar. O amor de Deus não tem dois pesos e duas medidas. A gente vai ver isso na bondade e misericórdia de Deus, quando chegarmos lá. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem pode dizer amém? É isso que a Bíblia passa para mim. É isso que a Escritura me ensina. É isso que a palavra de Deus me revela, me mostra. Ou eu acredito nessas verdades, ou então eu vou acreditar num bocado de mentira que estão pregando por aí. O sacrifício de Jesus, o meu cálice transborda, foi suficiente. É suficiente, não precisa de mais outra coisa, ou de mais alguma coisa. É suficiente o meu cálice transborda.
Eu quero terminar, que meu tempo já acabou, apenas reforçando o que está escrito lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. E aí, já que nós vamos tomar a ceia, isso deve ficar no coração de cada um de vocês. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e o dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. Que de longe vem, glória a Deus. Pelo alimento, glória a Deus. Pela habitação, pela amizade, glória a Deus. De irmão para irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, glória a Deus. Por essas meninas, glória a Deus. Pela juventude, glória a Deus. Pelos anciões, glória a Deus. Pela pátria salva, glória a Deus. Pela liberdade, glória a Deus. E pelos que vivem, glória a Deus. Em outras nações, glória a Deus. Pela caridade, glória a Deus. Que alguém produz, pelos céus que um dia, glória a Deus. Nos mandou Jesus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos na próxima segunda-feira. Você está cordialmente convidado a participar dos cultos em nosso templo, escola dominical, às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras, culto de oração e às quintas, culto doutrinário. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, e você estará ali nos honrando com a sua presença. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Venho nesse momento parabenizar o programa Opção para a Vida, conduzido com muito zelo pelo pastor Bosco, e dizer da nossa honra de participarmos como anunciante, e que esses anos possa ser contínuo para que vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. Esse é o nosso desejo, todos que fazemos o Supermercado Ideal, e que o sucesso seja contínuo aí, para a honra e glória do Senhor.